Olá, caríssimos, tudo bem? Vamos falar sobre a transição do feudalismo para o capitalismo. Hoje em dia nós vivemos no modelo capitalista, onde nós sabemos que tempo é dinheiro. No capitalismo, no sistema capitalista, prevalecem relações de trabalho remuneradas, ou seja, o trabalho assalariado. O trabalhador ele é livre, diferente do servo ou do escravo que pertenciam, estavam vinculados ao seu senhor. Porém, a relação ela se estabelece na questão do tempo. O empregador ele quer que você produza o máximo de mercadoria com o menor tempo possível, pagando o mínimo possível. Enquanto o empregado ele quer ter uma remuneração adequada dentro de um tempo de produção. Apesar dos caminhos diferentes, ambos eles têm como objetivo o dinheiro. No feudalismo era um pouco diferente. As relações humanas elas não eram como no modelo capitalista, que vai nascer dessa transformação do feudalismo. Esse avanço do modelo capitalista em relação ao modelo feudal vai causar uma série de mudanças, vai em consonância com as mudanças que vão estar acontecendo na sociedade europeia. Mudanças como o renascimento das cidades, como o renascimento das artes e como a mudança também na questão religiosa, na maneira que as pessoas percebiam a questão religiosa. E o capitalismo, para chegar ao modelo que nós temos atualmente, consolidado, vai demorar algum tempo, alguns séculos, na verdade. Esse processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Um dos primeiros pontos são as operações financeiras, que a partir do ano 1000, as operações de câmbio, ou seja, troca de dinheiro, vão começar a se destacar nas feiras e nas cidades, como atividades complementares às atividades comerciais de venda de mercadorias. Produtos como couro, peles, tecidos luxuosos, cereais, especiarias, peixes, vinhos, açúcar e medicamento eram comercializados nas grandes feiras, que em geral se localizavam no cruzamento das estradas de grande movimento, que era um dos pontos importantes. Com esse aumento dessas transações comerciais, dessa circulação, vai haver o surgimento das primeiras moedas. O aquecimento dessa economia global vai aumentar a circulação de objetos de ouro e de prata. Além disso, essas intensas relações comerciais do período entre o século XI e o século XIII vão estimular a circulação de uma variedade de moedas, de tamanhos e composições diferentes, já que as moedas eram de acordo com o seu feudo, com o seu lugar. Isso vai fazer com que alguns mercadores de prestígio passassem a realizar também operações de câmbio, ou seja, operações de troca, de avaliação de moedas. Eram os homens da banca, os trocadores de dinheiro, mais conhecidos como cambistas, e também como banqueiros. Vai ser o surgimento dos primeiros bancos, das primeiras trocas. O dinheiro passa a ter uma grande importância. Os bancos começam a surgir. Ao lado dessas transações mercantis e dessas atividades artesanais, vai acontecer o desenvolvimento das negociações financeiras. Cheques, notas promissórias, letras de câmbio e empréstimos vão fazer parte desses negócios, desses banqueiros, estimulando bastante o comércio, a troca. Isso vai ao encontro do tempo religioso, já que começa a se desenvolver o tempo do comércio, o tempo do capital. O tempo religioso, que era o tempo que era seguido no período medieval, ele simulava, as horas de um dia simulavam em 7 horas principais, que representavam 7 momentos, 7 etapas da vida de Cristo. As matinas, a prima, a terça, a sexta, a noa e as vésperas. Essa divisão
ela era muito importante para o tempo medieval. Essa divisão de etapas, já que era um tempo regido pela religiosidade. Esqueci de uma etapa, as completas, né? Matinas, prima, terça, sexta, noa, véspera e completas. Eram essas 9 etapas. E esse ritmo, ele era um ritmo muito que valorizava o tempo da terra, né? O tempo da produção artesanal, da produção de dentro, da produção de uma plantação, né? E vinha ao encontro com o pensamento religioso medieval. Isso tudo enxergavam essas relações de troca, essas relações de câmbio, esse empréstimo a juros, como algo pecaminoso. Pelo ponto de vista da Igreja Católica, a obtenção do lucro nas relações comerciais, ela era um pecado nesse momento. Ela não poderia ser feita. Então isso ganhava um nome dentro do catolicismo, dentro da igreja, chamado usura. Né? Era a cobrança de juros nos empréstimos feita com base no tempo da dívida. E esse tempo, pela perspectiva religiosa medieval, ele pertencia a Deus. Então era como se o mercador lucrasse com algo que pertencia a Deus, com o tempo. E o pior, o tempo significava também a salvação dos seres humanos. E a obtenção do lucro através do tempo significava que esse ser humano não alcançaria essa salvação. Então essa mudança nessa estrutura vai ser muito grande durante o período medieval, com o surgimento dos mercadores e dos banqueiros. E, é claro, um grupo em específico que seguia uma outra religião, também monoteísta, que eram os judeus que seguiam o judaísmo, que não enxergavam o tempo dessa mesma forma, da perspectiva católica, da Igreja Católica, cristã, que era a única na época. Eles começam a dominar esse comércio de trocas comerciais, de bancos, de empréstimo de dinheiros e de dinheiro a juros, e eles começam a ser associados, combatidos pelos católicos, que começam a associar eles ao pecado, a algo que vai ante o tempo de Deus. Né? E aí começa assim a empreender um pouco mais essa perseguição aos judeus, ainda na Idade Média. Né? Os judeus sempre eram vistos com desconfiança por parte da sociedade cristã ocidental, já que eles seguiam uma outra religião, e muitos cristãos acreditavam que a culpa da morte de Cristo estava nos judeus. E agora, com mais essa questão, eles dominando esse comércio de empréstimo de dinheiro, de financiamento, de trocas, de bancos, eles vão ainda mais sofrer críticas e sofrer perseguições. Vai se formar uma forte cultura anti-judaica no período medieval, com diversas heresias atreladas aos judeus. Esses judeus vão fugir, vão ficar circulando por toda a Europa, sempre em busca de um lugar seguro, e vão acabar se estruturando em algumas cidades que ofereciam algum grau de segurança para eles, na forma de bairros especiais, os chamados guetos, que séculos depois vão sofrer um grande ataque no período da Segunda Guerra Mundial, mas isso é uma outra história. Vamos deixar para uma próxima ocasião. Mas toda essa transição do feudalismo para o capitalismo vai gerar uma nova mentalidade, uma nova forma de enxergar o mundo e todo um arcabouço para que movimentos como o humanismo e o renascimento possam se estruturar na Europa Ocidental no século XV. Um abraço e fiquem bem.